Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o irmão Aloísio. Hoje são 3 de novembro de 2020. E nesta manhã maravilhosa que Deus me deu, me permitiu desfrutar de tudo aquilo que Ele tem guardado para nós, eu estou passando para gravar um vídeo falando a respeito das coisas de Deus, como eu sempre gosto de falar. E tem um assunto em moda no momento, que é a mudança das Escrituras, a tentativa de mudar as Escrituras, e não podia ser diferente. Eu também tenho o direito de deixar a minha opinião. Sou não respeitando a opinião dos outros, respeitando o seu direito de se expressar, eu também tenho o meu direito de me expressar, e isso eu deixo gravado neste momento também. Eu não me envergonho da palavra de Deus, por isso eu não quero mudar ela, eu quero que ela continue como está. E nós estamos vendo, irmãos, que uma coisa interessante é que nos últimos dias a Bíblia tem sido alvo de ataques terríveis por parte do diabo. Ele tem agido de uma forma muito terrível, sorrateiramente. Ele já tentou queimar a Bíblia, já queimou a Bíblia, já destruiu a Bíblia, já fez de tudo. Não deu certo, porque a Bíblia ela é infalível, inerrante e eterna. E agora, de forma sorrateira, ele está armando para que determinadas partes da Bíblia sejam retiradas, ou seja, a Bíblia tem que passar, segundo alguns, a Bíblia precisa passar por uma atualização imediata, para que ela venha a ser ajustada, ou seja, para que ela se ajuste aos padrões humanos atuais. Só que a Bíblia, meu irmão, é a boa e perfeita vontade de Deus o tempo todo. A Bíblia não precisa de atualização, não. A Bíblia é atual em qualquer momento da história da humanidade. O que estão querendo é que Deus se ajuste aos padrões morais da humanidade. E Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer diferente. E eu quero ler um versículo da palavra, 3 versículos apenas. O primeiro é em Mateus capítulo 7, é o verso 21, que diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo aqui. Eles nem todo aquele que que grita, Senhor, Senhor, que aqueles que choram, aqueles que são pastores, profetas, seja lá quem for, qual a posição que ocupe, por mais esforçado que seja, se não viver numa vida de santidade, de respeito à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, não entrará no reino do céu nenhum, por mais feitos que você tenha realizado. E hoje nós estamos vivendo o seguinte, esse momento terrível, tentando atualizar a cabeça de Deus, que ele está desatualizado. Negativo. Está tudo bem com a Bíblia. Nós é que precisamos nos ajustar à vontade de Deus. E como disse aqui, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. E ele, na condição de dono, ele tem o direito de fazer as normas, as regras, para que as pessoas adaptadas a essas normas, as regras estabelecidas por Deus, possam ter acesso a ela. E não o ser humano chegar e dizer a Deus o que fazer, como se Deus fosse um qualquer. Não, meu irmão. Nós é que precisamos nos ajustar à vontade de Deus, e não Deus a nossa. Então o diabo tem usado todos os artifícios, todas as artimanhas, para que isso aconteça. Existem projetos em Brasília tentando tirar versículos da Bíblia que falam contrário a pecado. Ou seja, eles querem atualizar a Bíblia de uma forma que ela não fale contra pecado, que ela fale contra tudo, menos contra pecado. Querem legalizar o pecado para apresentar uma Bíblia que aceite a tudo. Não vai funcionar, não dá certo de jeito nenhum. Sabe por que querem fazer isso? Porque esta Bíblia aqui que eu tenho nas mãos, ela traça um perfil completo daqueles que não hão de herdar o reino dos céus. E por isso querem destruir ela. Tirando esses versículos contrários a isso, está tudo bem para eles, está tudo bem para muitos. Não, meu irmão, nós aqui precisamos, eu preciso, você precisa se ajustar à vontade de Deus. Como nós podemos ver lá em 1 Coríntios, começa o versículo, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, nós vemos aqui, irmão, o que diz a Bíblia. É por isso que querem mudar a Bíblia. Olha o que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
querem mudar isso. Querem fazer injustiça e herdar o reino de Deus. Como pode isso? Não pode, é engano. Mesmo que tire isso da Bíblia, não vai funcionar, porque lá com Deus não funciona. Olha o versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Acabou, irmão. Isso é uma norma que Deus estabeleceu. No céu não entra pecado, é isso, pronto. No céu só entra se for santo, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tem que se arrepender dos pecados e pela fé aceitar Jesus Cristo se quiser ter acesso ao reino de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 15, né, como nós podemos ver, está o complemento desses versículos. Olha o perfil sendo fechado aqui. Ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, viver uma vida de falsidade, de pecado, uma vida de prostituição, de desonestidade, e querer ter acesso ao reino do céu, meu irmão, isso é um absurdo. Com Deus, o negócio é na base da santidade. Sem a santificação, ninguém vai ver a face de Deus. Entendam isso, temos que entender isso, que nós precisamos nos ajustar aos padrões perfeitos de Deus. Porque o reino é dele, quem manda é ele. Ele disse quem entra e quem não entra. Ele estabeleceu essas normas para que nós possamos nos ajustar. Se eu sei que isso aqui que eu acabei de ler está aqui neste livro, mentira do céu, o que é que eu tenho que fazer? Não praticar essas coisas mais, e assim eu terei acesso ao reino de Deus. Porque se eu praticar isso aqui que eu acabei de ler, mesmo com este livro, mesmo com a formação teológica que eu tenho, meu irmão, eu não vou ter acesso ao reino de Deus. Eu vou perder a grande oportunidade. Mas se conhecendo isso aqui, eu deixo de praticar isso aqui, por fé, meu irmão, eu aceito o meu Senhor Jesus Cristo na minha vida, aí eu tenho acesso ao reino dele. Então, meu irmão, o reino do céu não é para pessoas que têm, não depende da sua posição, não depende de cor, de posição, de condição social, não. É arrependimento e fé e aceitar a Jesus Cristo. É viver um padrão de vida moral conforme a vontade de Deus. É viver em santidade e constante, lutar pela santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Precisamos nos esforçar para isso. E nós, como os cristãos, temos o dever de nos esforçar mais do que nunca nesses dias difíceis, porque o diabo está vindo com tudo. Ele sabe que tem pouco tempo, e por isso ele está agindo no sentido de confundir e de desviar muitos da verdade. E a igreja precisa estar ativa, alerta nesses momentos finais da história da humanidade aqui na Terra. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que nós não venhamos a nos curvar, não venhamos a, nesse momento, já na última hora, abaixar a nossa cabeça. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E é isso que ele quer fazer com cada um de nós. É hora de arrependimento, é hora de mudança, é hora de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não aceitou Jesus, aproveite a oportunidade que é esse dia e aceite Ele como Salvador de suas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.